todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, instrutor de condução na Escola Conselho Drive, e hoje iremos falar sobre marcas rodoviárias. Para todos aqueles que nos estejam a seguir lá em casa e queiram acompanhar pelo livro de código, nós estamos na página 147, ok? Em relação às marcas rodoviárias, bem, existem diversos tipos de marcas rodoviárias, marcas longitudinais, transversais, reguladores de paragem ou estacionamento, orientadores de trânsito, guias, enfim. Do modo em geral, estas marcas caracterizam-se pela sua cor branca, podendo, contudo, quando usadas a título de caráter temporário, assumir a cor amarela. Mas atenção, nem todas as marcas de cor amarela têm caráter temporário. Por exemplo, as marcas que regulam a paragem e estacionamento são de cor amarela e têm caráter definitivo, ok? Portanto, não podemos generalizar dessa forma, tá? Voltando então aqui às nossas marcas longitudinais e começando pelas nossas marcas longitudinais, nomeadamente pela linha longitudinal contínua, ok? A linha longitudinal contínua que poderá ser utilizada para dividir sentidos de trânsito, constituindo o eixo da faixa de rodagem, como é o caso deste exemplo, ou até mesmo para dividir sentidos de trânsito. E aqui gostaria de vos trazer alguns casos práticos, alguns casos reais, que me parece que seja mais fácil para vocês perceberem a forma como se aplica este tipo de sinalização, ok? Portanto, lá está. Temos então aqui a nossa linha longitudinal contínua, ok? Neste caso, delimita sentidos de trânsito, constituindo, portanto, o eixo da faixa de rodagem. De reforçar que ela também poderá ser usada para dividir vias de trânsito que afetam o mesmo sentido. Por exemplo, nas autoestradas, junto às saídas, é muito comum nós encontrarmos uma linha contínua a dividir as duas vias do lado direito, ok? Portanto, isto só para reforçar que realmente a linha contínua tanto poderá ser usada para dividir vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, como poderá ser utilizada para dividir sentidos de trânsito, ok? Do modo em geral, o condutor é obrigado a transitar do seu lado direito, sendo então proibido pisar ou transpor a linha longitudinal contínua. Reforço, porque este pormenor é muito importante, a linha longitudinal contínua é proibido, ou perante uma linha longitudinal contínua, é proibido pisar ou transpor. Sendo que o desrespeito desta regra, portanto, pisar ou transpor uma linha longitudinal contínua, quando ela delimita sentidos de trânsito, constitui contornação muito grave. Ok? Tá? Já quando ela divide vias de trânsito afeta ao mesmo sentido, por exemplo, na autoestrada, continua a ser proibido, obviamente, não é? Mas neste caso constitui uma contornação leve. Okay? Reforço porque é muito importante. Pisar ou transpor uma linha longitudinal contínua quando ela divide sentidos de trânsito constitui contornação muito grave. Quando divide vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, constitui apenas contornação leve. Okay? Voltando aqui atrás, tá? Ora, esta imposição, ou melhor, esta proibição de pisar ou transpor a linha contínua, de certa forma, acaba por proibir algumas manobras, umas de forma direta, outras de forma indireta. É o caso da manobra de inversão do sentido de marcha. Perante uma linha longitudinal contínua, o condutor está proibido de inverter o sentido de marcha. É o caso da manobra de mudança de direção à esquerda, que perante a linha contínua também é proibida. Isto porquê? Porque ambas as manobras implicariam ter que pisar ou transpor a linha contínua. Logo, são proibidas. Em relação à ultrapassagem, como regra geral, eu atrevia-me a dizer que uma ultrapassagem também é proibida. Por exemplo, neste caso em particular, e uma vez que para ultrapassar implicaria ter que mudar de via de trânsito, eu estaria proibido de ultrapassar, porque isso implicaria ter que pisar ou transpor a linha contínua, o que é então proibido. Okay? Por isso é que, do modo em geral, poderíamos concluir que neste caso eu estaria então proibido de ultrapassar, porque implicaria ter que pisar ou transpor. Okay? Já vamos perceber que nem sempre é assim, já vamos perceber que há algumas exceções, mas já lá vamos. Okay? Marcha atrás. Posso perfeitamente fazer marcha atrás. Não há qualquer impedimento ou proibição em efetuar a manobra de marcha atrás, desde que não pise ou transponha a linha contínua. Okay? Depois temos a linha longitudinal contínua adjacente. Portanto, linha longitudinal contínua adjacente. A linha longitudinal contínua adjacente tem exatamente o mesmo significado que a linha contínua.
ok? O facto de serem duas apenas reforça a indicação imposta por esta marca, está bem? Portanto, linha contínua adjacente, linha longitudinal contínua adjacente. Indica então ao condutor a proibição de pisar ou transpor, obrigando o condutor a transitar do seu lado direito, ok? Tá? Tudo aquilo que falávamos em relação à linha contínua aplica-se também na linha contínua adjacente, uma vez que o facto de serem duas linhas apenas reforça a proibição de pisar ou transpor. Assim sendo, pisar ou transpor esta marca rodoviária constitui então uma contornação muito grave, okay? Uma vez que ela divide sentidos de trânsito. Em relação às manobras, estou proibido de inverter o sentido de marcha. Porquê? Porque implicaria ter que pisar ou transpor. Estou proibido de mudar a direção à esquerda, porque mais uma vez implicaria ter que pisar ou transpor. Em relação à ultrapassagem, diria que também, regra geral, estaria proibido de ultrapassar. Okay? Exemplo, se à minha frente circular, se eu pretendesse ultrapassar o veículo que circula à minha frente, neste caso, e tendo em conta a regra da ultrapassagem, que implica ter que mudar de via de trânsito, a manobra é proibida, porque implicaria ter que pisar ou transpor a linha contínua adjacente. Agora, atenção. Vamos falar dos velocípedes, porque gera-se sempre aqui algumas dúvidas em relação aos velocípedes. Neste caso em particular, se transitasse um velocípede à minha frente, na minha via de trânsito, eu poderia ultrapassar? Não. E não porquê? Porque lá está, para ultrapassar implicaria ter que mudar de via de trânsito. E portanto, sendo a linha contínua adjacente, a manobra é claramente proibida. Okay? Portanto, neste caso, se transitasse um velocípede na minha via de trânsito, okay, eu estaria ou continuaria igualmente proibido de ultrapassar. Mas vamos supor que o velocípede circula na berma. Okay? Vamos assumir que o velocípede transita na berma. Aqui já é diferente. Como ele circula na berma, e desde que eu garanta uma distância de 1,5 m em relação ao velocípede, eu já posso ultrapassar, desde que não pise nem transponha a linha contínua adjacente. Ok? Tá? Volto a repetir. Se o velocípede circular na berma, e desde que garanta 1,5 m de distância em relação ao velocípede, eu já posso ultrapassar, desde que não pise nem transponha a linha contínua. Okay? Porque o que eu não posso é pisar ou transpor. Posso-vos dar outro exemplo desta situação. Neste caso em particular, reparem, o eixo da faixa de rodagem é composto por uma linha contínua adjacente, okay? Que mais uma vez indica então ao condutor proibição de pisar ou transpor, ou obrigando o condutor a transitar do seu lado direito. Ora, neste caso em particular, se circulasse um veículo à minha frente e eu pretendesse ultrapassar, eu podia perfeitamente ultrapassar, mais uma vez, desde que não pise nem transponha a linha contínua. Ok? Tá? Se repararem, porque depois surge aquela questão, mas aqui há duas vias, é diferente. Não, não é diferente. Eu, neste caso, tenho uma linha contínua adjacente, que constitui o eixo da faixa de rodagem, mas posso ultrapassar. Posso, pela razão, ou pelo facto de existirem realmente duas vias, mas desde que não pise nem transponha a linha contínua. Eu normalmente costumo contrapor com as outras manobras, não é? Por exemplo, neste caso, posso inverter o sentido de marcha? Não. Porquê? Porque implicaria ter que pisar ou transpor a linha contínua. Posso mudar a direção à esquerda? Não. Porquê? Porque implica ter que pisar ou transpor a linha contínua. Mas posso ultrapassar, desde que não pise nem transponha a linha contínua. E queria deixar esta ressalva, que realmente a linha contínua ela não pode efetivamente ser pisada ou transposta. E sempre que efetuar uma manobra que implique pisar ou transpor essa marca rodoviária, essa linha contínua, então essa manobra acaba por ser também ela proibida, seja inversão de sentido de marcha, mudança de direção à esquerda, ou até em certas circunstâncias a ultrapassagem, ok? Tá? Quanto à marcha atrás, eu posso perfeitamente efetuar a manobra de marcha atrás, desde que não pise nem transponha a linha contínua para estacionar, para aceder a parques de estacionamento, garagens, enfim, ok? Tá? Voltando então aqui à nossa sala virtual, de seguida vem a linha longitudinal descontínua, portanto, linha longitudinal descontínua. Aqui. A linha longitudinal descontínua também ela poderá ser usada para dividir vias de trânsito ou sentidos de trânsito. Ok? Tá? À semelhança do que acontece com a linha contínua, a linha longitudinal descontínua também ela poderá ser usada para dividir sentidos de trânsito, constituindo o eixo da faixa de rodagem ou vias de trânsito afetas ao mesmo sentido. Ok? Tá? Do modo em geral, o condutor
é obrigado a circular do seu lado direito, portanto, perante a linha descontínua, o condutor deve transitar do seu lado direito, contudo, é-lhe permitido pisar ou transpor esta marca rodoviária em caso de necessidade para efetuar manobras. Okay? Atenção, eu não posso andar em cima dela assim à vontade. Okay? Eu tenho que transitar do seu lado direito. Contudo, é-me permitido pisar ou transpor esta marca rodoviária para efetuar manobras. Manobras como mudança de direção à esquerda, inversão do sentido da marcha, ultrapassagem, portanto, que passam então a ser permitidas perante esta marca rodoviária. Ok? Tá? Voltando aqui à nossa sala virtual e avançando com as nossas marcas rodoviárias. De seguida, temos a linha mista. As linhas mistas são compostas por duas linhas longitudinais, ok? Portanto, por linhas longitudinais, uma contínua e outra descontínua, tá? Portanto, linha longitudinal mista, composta por uma linha contínua e uma descontínua. É importante realçar que esta marca assume o significado da linha que está do nosso lado. Tá bem? Neste exemplo, a marca que está do nosso lado é uma linha descontínua, portanto, toda a marca rodoviária, toda a linha mista, vai assumir o significado da linha descontínua. Assim sendo, o condutor deve transitar do seu lado direito, naturalmente, contudo, é-lhe permitido pisar ou transpor esta marca rodoviária para mudar a direção à esquerda, inverter o sentido de marcha ou até mesmo para ultrapassar. Se nós invertermos aqui a situação, se nós invertermos aqui os papéis, ok? Neste caso, e neste exemplo em particular, a linha que está do nosso lado é uma linha contínua. Ora, sendo uma linha contínua, toda a marca rodoviária vai assumir o significado da linha contínua. Portanto, embora ela seja uma linha mista, sendo a marca que está do nosso lado uma linha contínua, toda a marca assume então o significado da linha contínua. Ou seja, estou proibido de pisar ou transpor. Mais uma vez, há manobras que eu fico de forma direta e outras de forma indireta proibido de realizar. É o caso da manobra de inversão sentido de marcha, mudança de direção à esquerda. Neste caso em particular, também a própria ultrapassagem. Poderia dizer que a própria ultrapassagem, neste caso, também é proibida, não é? Porque lá está, implicaria ter que pisar ou transpor a linha contínua. Okay? Ou, neste caso, a linha mista, mas como é composta por uma linha contínua do nosso lado, toda ela vai assumir o significado da linha contínua. Ok? Tá? Combinado? Voltando então aqui à nossa sala virtual. A marca que vem a seguir é uma linha descontínua de aviso. Okay? Portanto, linha descontínua de aviso. Voltando aqui ao nosso Google. Okay? A linha descontínua de aviso, ela caracteriza-se pelo facto do espaçamento entre os respectivos descontínuos ser mais curto, okay? Até que acaba por unir e passa a ser uma linha contínua, e por ser acompanhada por estas setas de desvio. Okay? Tá? Portanto, a linha descontínua de aviso caracteriza-se pelo facto dos tracinhos serem mais curtos entre si, que depois acaba por ser uma linha contínua, e por serem acompanhadas por estas setas de desvio. Okay? Mas o que é que significa esta linha descontínua de aviso? Esta linha descontínua de aviso adverte ao condutor que a linha que até então que era descontínua, não é? Okay? Portanto, a linha que até então era descontínua, vai passar a ser uma linha contínua. Tá? Daí a designação linha descontínua de aviso. Portanto, a linha descontínua de aviso é uma linha que avisa ao condutor que a linha que até então era descontínua vai passar a ser uma linha contínua. Relembro, reforçada, não é? Por setas de desvio. O objetivo destas setas de desvio é indicar aos condutores que estão a ultrapassar que se desviem rapidamente para a via mais à direita, porque a linha que até então era descontínua vai passar a ser uma linha contínua. Ou então, aos condutores que pretendam ultrapassar, que não o façam, porque a linha que até aqui era descontínua vai passar a ser uma linha contínua e pode já não haver espaço nem tempo para efetuar a ultrapassagem sem pisar ou transpor a linha contínua. Ok? Tá? Portanto, linha descontínua de aviso acompanhada por setas de desvio. Ok? De seguida, okay, okay, linhas de sentido reversível. Okay? Portanto, linhas de sentido reversível. O que é isto de linhas de sentido reversível? Okay? Vou-vos mostrar aqui um exemplo real que se torna mais fácil realmente de perceber o que é
a via de sentido reversível, ok? E estas vias de sentido reversível são então delimitadas por linhas de sentido reversível, que na prática são duas linhas descontínuas adjacentes, ok? Mas vamos primeiro perceber o que é uma via de sentido reversível. Uma via de sentido reversível é uma via em que o sentido de trânsito, mediante a sinalização luminosa, ok, poderá ser alternado. Ok? Por exemplo, neste caso, neste exemplo, nós temos uma via afeta ao nosso sentido e temos duas vias afetas ao sentido oposto. Isto porque a setinha verde indica permissão para transitar naquela via, naquele sentido. A cruzinha a vermelho indica proibição de transitar naquela via, naquele sentido. Outro cuidado que eu devo ter ao transitar numa via de sentido reversível é de circular com as luzes de cruzamento acesas, com os médios ligados. Ok? Tá? Reparem, se nós olharmos com mais atenção, as linhas que dividem estas vias de sentido reversível, lá está, são linhas descontínuas adjacentes, que nós designamos por linhas de sentido reversível. Okay? E que realmente podem ser pisadas ou transpostas dependendo do sentido a que está afeto cada uma das vias. E chama a atenção para esse pormenor. Okay? Ela realmente só deve ser pisada ou transposta se aquelas duas vias forem afetas ao mesmo sentido. Caso contrário, não devemos mudar de via, até porque se tornar-se-ia extremamente perigoso. Okay? Tá? Portanto, vias de sentido reversível. Okay? Depois, linhas de abrandamento e vias de aceleração e linhas de via de saída. Aqui temos o exemplo de uma linha de abrandamento, ok? Portanto, é uma linha descontínua de abrandamento. Atenção que as linhas de abrandamento ou de aceleração tanto podem ser descontínuas como podem ser contínuas, já lá vamos, ok? Neste caso de aceleração, ok? Tá? E neste caso de saída, tá bem? Portanto, cruzamento, trocamento, mas de saída, tá? Ok, vamos para um exemplo real, porque é mais fácil, mais uma vez, perceber no contexto real, ok? Tá? E vamos começar pelas vias de aceleração. Primeiro, o que é uma via de aceleração? As vias de aceleração que nós encontramos normalmente no acesso às vias de sinal de trânsito rápido, como é o caso das autoestradas, por exemplo, alguns troços de IPs e Cs, ou até mesmo nacionais, em que o trânsito se faz de forma mais rápida, são na prática vias que resultam do alargamento da faixa de rodagem e que permitem ao condutor atingir uma velocidade conveniente que lhe permite incorporar-se na corrente de trânsito principal de uma forma já segura, não é? Digamos assim. Okay? Se nós olharmos aqui para trás, nós estamos então a entrar na autoestrada, ok? E lá está a nossa via de aceleração. Tá bem? Portanto, a via de aceleração, como eu referi há pouco, é então delimitada por uma linha que pode ser contínua ou descontínua de aceleração. Tá bem? Neste caso, ela é contínua e, portanto, significa que eu não posso pisar nem transpor e, portanto, não posso mudar de via. Ali à frente, ela já passa a ser descontínua e que permite então ao condutor mudar de via. Reparem em alguns pormenores. Esta linha, que delimita esta via de aceleração, ela é ligeiramente mais larga, mais grossa que as linhas convencionais. A própria linha descontínua, o tracejado também é diferente, ele é mais curto. Para quê? Para que se destaque em relação às restantes marcas, para que não haja realmente dúvida de que é uma via diferente das restantes vias de trânsito já existentes. Está bem? Okay? Portanto, via de aceleração, delimitada por uma linha de aceleração que tanto pode ser contínua como pode ser descontínua, assumindo o significado de cada uma delas. Okay? Se nós avançarmos um bocadinho mais à frente, deparamos com uma via de abrandamento. Bem, a via de abrandamento destina-se aos condutores que circulam numa via de sinal de trânsito rápido reduzirem a sua velocidade já fora da corrente de trânsito principal, portanto, abrandar a velocidade já fora da corrente de trânsito principal. Também ela é então delimitada por uma linha de abrandamento que tanto pode ser descontínua como pode ser contínua. Okay? Se for descontínua, então pode ser pisada ou transposta para mudar de via de trânsito. Se for contínua, então já não pode ser pisada nem transposta para mudar de via de trânsito. Okay? Depois temos ainda as linhas de cruzamento ou entroncamento. Tá? As linhas de cruzamento ou entroncamento que definem uma via de saída. Também ela poderá ser descontínua ou contínua. Mais uma vez assume o significado de cada uma delas. Okay? Ela destaca-se das restantes linhas longitudinais pelo facto de ser mais larga, portanto mais grossa,
do que as restantes linhas já existentes, está bem? Se vocês repararem aqui, consegue-se perceber isso. Esta linha descontínua é ligeiramente mais grossa que a linha descontínua que divide as outras duas vias de trânsito, e o próprio tracejado também é mais curto. Mais uma vez, o objetivo é destacar realmente esta linha de cruzamento ou entroncamento, esta via de saída, ok? Tá? Voltando aqui às nossas marcas longitudinais. Okay? Depois temos aqui as linhas que delimitam um corredor de circulação, portanto, uma via reservada a veículo de transporte público, de passageiros, que tanto pode ser contínua como pode ser descontínua. Habitualmente acompanhada pela designação, pela inscrição de base inscrita no pavimento. Okay? Tá? E que serve então para reforçar a existência de uma via reservada a veículo de transporte público. Reforço, se a linha for descontínua, então, se o significado da linha descontínua pode ser pisada ou transposta, por exemplo, para mudar de via. Se for contínua, não pode ser pisada nem transposta, por se tratar realmente de uma linha contínua. Okay? Vamos, mais uma vez, a um exemplo real. Neste caso, lá está, reparem, a via da direita é uma via reservada a veículos que afeta transporte público de passageiros. Okay? Neste caso, lá está reforçada com a designação de base inscrita no pavimento. Okay? Tá? Neste caso, ela é delimitada por uma linha descontínua, e reparem, ela é, mais uma vez, é diferente das restantes marcas rodoviárias. Ela é ligeiramente mais larga, mais grossa, okay? E o espaçamento entre as linhas, descontínuo, entre o descontínuo, também é mais curto. Para quê? Para que se destacar em relação às restantes vias. Okay? De reforçar que só podem transitar nestas vias reservadas transporte público, os veículos que afetam transporte coletivo de passageiros, por exemplo, automóveis pesados de passageiros, mas afetos ao transporte coletivo de passageiros. Atenção que, por exemplo, o autocarro do Benfica, do Porto, do Sporting, não podem aqui circular porque não são veículos afetos ao transporte público. Tá bem? Veículos de atração equipados com taxímetro, veículos de aluguer, ou seja, os táxis, okay? Veículos de polícia e ainda veículos que transitam em missão urgente de socorro. De reforçar que nós, do modo em geral, não podemos circular nestes corredores de circulação, já eles, os veículos afetos de transporte público, podem circular noutras vias que possam eventualmente existir. Está bem? No entanto, é-nos permitido, excepcionalmente, não é, usar estes corredores de circulação para mudar de direção, para acessos a propriedades privadas, parques ou zonas de estacionamento, acesso a garagens, para parar ou estacionar do lado direito, são então as únicas circunstâncias em que nos é permitido então usar estes corredores de circulação. Tá? Okay? Portanto, voltando então aqui à nossa sala virtual, em relação às linhas longitudinais está tudo. Okay? Vamos então para as marcas transversais. Em relação às marcas transversais, iremos então começar pela linha transversal contínua. Okay? A linha transversal contínua, que habitualmente encontramos nos cruzamentos, troncamentos, ou até mesmo nas rotundas, que poderá ser reforçada pela designação de stop inscrita no pavimento, indicam ao condutor ou advertem ao condutor o local de paragem. De realçar ou de reforçar que esta marca transversal contínua, mesmo que tenha a designação de stop inscrita no pavimento, ela não me obriga a parar. Okay? E isto é importante, está bem? Esta linha transversal, mesmo que tenha a designação de stop inscrita no pavimento, não me obriga a parar. Apenas define o local de paragem. Okay? Tá? Neste exemplo em particular que eu vos trago, se repararem, não existe qualquer sinalização vertical. Portanto, ao não existir qualquer sinalização vertical, então eu não tenho qualquer obrigatoriedade de parar. Está bem? Então, por que razão é que surge aqui esta marca rodoviária? Bem, a razão é simples. Se eu pretender mudar de direção à esquerda, o condutor terá que usar este ilhéu direcional que aqui está do lado esquerdo, que se destina aos condutores que pretendam efetivamente mudar de direção à esquerda. Okay? Se não circular nenhum veículo em sentido contrário, como é o caso do exemplo, eu posso simplesmente avançar. Okay? Porque lá está, como referi, eu não sou obrigado a parar. Contudo, se surgir um veículo em sentido contrário, e considerando que estou a mudar de direção à esquerda, e uma vez que não há qualquer sinalização, eu terei que aplicar a regra geral de licença de passagem. Ou seja, eu, como vou apanhá-lo pelo meu lado direito, terei que lhe ceder a passagem. E nesta circunstância, se for necessário parar para ceder passagem a um eventual veículo que circula em sentido contrário, então aí sim eu vou imobilizar o meu veículo junto à marca rodoviária. E é para isso que serve esta linha transversal
paragem, para indicar o local de paragem, caso essa paragem seja imposta por sinalização vertical, já iremos ver o exemplo, ou então pela necessidade de ceder a passagem. Okay? Se invertemos aqui a situação, okay. Okay. Neste exemplo que nós temos aqui, já é diferente. Se repararem, para além da linha transversal com a inscrição de stop inscrito no pavimento, existe um sinal vertical de paragem obrigatório. Okay? Portanto, nós aqui temos um sinal vertical de paragem obrigatório. Stop. Tá? Este sinal indica ao condutor a obrigação de parar e ceder a passagem a todos os veículos que circulam na via em que nós vamos entrar. Independentemente da existência desta marca, eu seria sempre obrigado a parar, porque essa é a imposição imposta pelo sinal vertical. Ora, neste caso, existindo uma marca rodoviária, okay, que apenas define o local de paragem, o que eu vou fazer é parar junto à marca rodoviária, antes da marca rodoviária. Okay? Portanto, neste caso, efetivamente eu sou obrigado a parar, sim, mas pela imposição do sinal. Okay? Vou fazê-lo junto ao local indicado pela marca rodoviária, que define então o local de paragem. Está bem? Okay? Tá? E nestas circunstâncias, sim, eu sou efetivamente obrigado a parar. Okay? Continuando aqui com as nossas marcas transversais, de seguida vem a linha transversal descontínua, que pode ou não ser acompanhada pelo símbolo da cedência de passagem. Okay? À semelhança da linha transversal contínua, esta marca não transmite qualquer prescrição no que diz respeito a regulamentar o trânsito, portanto, ela não nos obriga a ceder passagem, apenas define o local de paragem, caso seja necessário parar para ceder a passagem. Okay? Trago-vos aqui um exemplo muito interessante. Para quem conhece a cidade de Leiria, nós aqui atrás temos a rotunda do Aerossol. Okay? Tá? Seguimos aqui em direção à Câmara Municipal e estamos aqui por trás do Tribunal. Se repararem, não existe qualquer sinalização vertical neste entroncamento. Okay? Mesmo que eu avance mais um bocadinho e olhe assim um bocadinho mais longe, vocês repararem, não existe qualquer sinalização vertical. Contudo, conseguimos perceber que há aqui uma linha transversal e há aqui o símbolo da cedência de passagem inscrito no pavimento. Tá? Lembrem-se de um pormenor. Esta marca rodoviária não transmite qualquer prescrição no que diz respeito à cedência de passagem. Ela apenas define ou indica o local de paragem. O que é que isto quer dizer? Neste caso, eu sou obrigado a ceder a passagem ao veículo que se apresenta à minha direita. Uma vez que não existe qualquer sinalização vertical, portanto eu sou obrigado a ceder a passagem. Mesmo que ele tenha esta marca, porque esta marca não serve para regular o trânsito. Okay? Chama a atenção a este pormenor. Está bem? Tá? Porque por vezes falha um bocadinho nesse sentido. Okay? Portanto, esta marca rodoviária apenas define o local de paragem, caso seja necessário parar para ceder passagem, ou pela aplicação da regra geral de cedência de passagem, ou pela aplicação do próprio sinal de cedência de passagem, quando efetivamente ele existe. Ok? Tá? Portanto, linha transversal de cedência de passagem, que poderá então ser acompanhada por o triângulo que simboliza a cedência de passagem. Ok? Ok, passagem para peões. Existem diversas marcas que simbolizam ou que podem ser usadas para sinalizar as passagens para peões, desde a convencional passadeira, não é? Que define então a passagem para peões, as linhas transversais contínuas, saí sem querer, as linhas transversais contínuas que podemos encontrar então delinear o limite pelo qual os peões devem atravessar a faixa de rodagem, portanto, linhas transversais contínuas, já vos vou mostrar um exemplo. E depois temos aqui também uma nova marca rodoviária, e aproveito para falar um bocadinho já sobre ela, que surgiu com o novo regulamento de sinais de trânsito, que serve para sinalizar a existência de uma lomba redutora de velocidade. Okay? Tá? Portanto, na própria abordagem à lomba, deveríamos então encontrar esta marca rodoviária que define então uma lomba redutora de velocidade. Mas vamos mais uma vez a exemplos práticos que me parece ser a forma mais fácil de perceber estas situações. Okay? No primeiro exemplo que eu vos trago aqui, nós temos efetivamente uma linha, uma passagem para peões, mas definida por linhas transversais contínuas. Lá está.
linhas transversais contínuas que delimitam então o local pelo qual os peões devem atravessar a faixa de rodagem. Okay? Antes, se repararem, nós temos uma outra linha transversal contínua que delimita um local de paragem. Ou seja, os condutores que necessitem de parar para ceder passagem aos peões devem fazê-lo antes desta marca rodoviária. Outra curiosidade é que eu consigo, através desta linha de paragem, perceber se transito numa via de sentido único ou de dois sentidos. Neste caso, eu posso facilmente concluir que se trata de uma via de sentido único. Porquê? Porque esta linha transversal contínua vai de uma ponta à outra da faixa de rodagem, o que caracteriza e simboliza uma via de sentido único. Okay? Já numa situação de dois sentidos, se repararmos aqui já temos a convencional passagem para peões, a convencional passadeira, não é? Okay? Lá está a marca de lomba redutora de velocidade, ok? E antes temos uma linha transversal contínua, okay? Uma linha transversal contínua, que indica o local de paragem, caso seja necessário parar para ceder passagem aos peões. Okay? Outra curiosidade é que, se repararem, esta linha só vai até ao eixo da faixa de rodagem e depois volta a repetir no sentido contrário. Porquê? Porque se trata de um local com dois sentidos de trânsito. Okay? Com dois sentidos de trânsito. Voltando aqui à nossa sala virtual e continuando aqui com as marcas transversais, vamos então para as linhas transversais de passagem para velocípedes. Se repararem, as linhas transversais para a passagem de velocípedes são compostas por linhas descontínuas. Mais uma vez vou aqui para um exemplo real que me parece ser também mais fácil de vocês perceberem esta situação. Okay? Estamos aqui na Marinha Grande. Se repararem, aqui do nosso lado direito nós temos uma pista mista para peões e velocípedes, com separação, mas para peões e velocípedes, ok? E depois o que é que surge aqui? Lá está, a linha transversal, ou as linhas transversais descontínuas, ok? Que simbolizam, então, ou que sinalizam a passagem para velocípedes, que poderá estar acompanhada pelo símbolo do velocípede, ok? Tá? Portanto, linhas transversais descontínuas, que sinalizam, então, a passagem para velocípedes. De reforçar que, neste caso, o condutor também é obrigado a ceder passagem aos velocípedes que pretendam atravessar a faixa de rodagem no local para esse efeito sinalizado. Okay? No caso da paragem, para ceder passagem, devo fazê-lo junto a esta marca transversal de paragem que está antes da passagem para velocípedes. Só uma curiosidade, reparem, as passagens para velocípedes são então delimitadas por linhas descontínuas, não é? Okay? As passagens para peões são delimitadas por linhas contínuas, linhas transversais contínuas, tá? Okay? Só para reforçar estes dois pontos que me parece ser realmente importante, ok? Voltando então aqui à nossa sala virtual e voltando aqui às nossas marcas rodoviárias. Em relação às marcas transversais, está tudo, ok? Vamos então para as marcas reguladoras de paragem e estacionamento, de reforçar que as marcas que regulam a paragem e estacionamento caracterizam-se pela sua cor amarela, ok? Atenção que as marcas de cor amarela que regulam a paragem e estacionamento não são de caráter temporário, não podemos confundir isso, têm caráter definitivo, está bem? Começando aqui pela linha longitudinal contínua de cor amarela, que poderá ser colocada junto ao limite direito da faixa de rodagem ou sob o bordo do passeio, indica ao condutor paragem e estacionamento proibido. Okay? Portanto, a linha longitudinal contínua de cor amarela, colocada junto ao limite direito da faixa de rodagem ou sob o bordo do passeio, indica ao condutor paragem e estacionamento proibido. Ou seja, o condutor não pode nem parar, nem estacionar. Okay? Tá? É importante realçar isto. Posteriormente, temos então aqui a linha longitudinal descontínua, também ela de cor amarela, que poderá ser colocada junto ao limite direito da faixa de rodagem ou sob o bordo do passeio. Indica ao condutor estacionamento proibido. Okay? Estacionamento proibido. Posso parar para deixar entrar ou sair um passageiro ou para breves operações de carga ou descarga, mas não posso estacionar. Tá bem? Portanto, linha longitudinal descontínua de cor amarela, colocada junto ao limite direito da faixa de rodagem ou sob o bordo do passeio, indica ao condutor estacionamento proibido. Posso parar, mas não posso estacionar. Ok? Tá?
De seguida, temos uma linha zigue-zague, também ela de cor amarela. A linha zigue-zague de cor amarela tem exatamente o mesmo significado que a linha descontínua de cor amarela. E isto é importante, tá? Portanto, a linha zigue-zague de cor amarela tem exatamente o mesmo significado que a linha descontínua de cor amarela. Ambas indicam ao condutor estacionamento proibido. O condutor pode parar para deixar entrar ou sair um passageiro ou para breves operações de carga ou descarga, mas não pode estacionar. O facto de ser zigue-zague é para reforçar a indicação de que realmente o estacionamento é proibido naquele local. Ok? Tá? Portanto, reforço que ambas, quer a linha zigue-zague, quer a linha descontínua de cor amarela, ambas têm então o mesmo significado: estacionamento proibido. Okay? Depois temos esta marca que aqui está, que define então um local para cargas ou descargas. Está bem? Portanto, indica então um local para cargas ou descargas. Tá? Ou seja, eu posso parar ou estacionar neste local, mas só para cargas ou descargas. Se me perguntarem se eu posso estacionar neste local, sim, para cargas ou descargas. Está bem? Tá? Define então, ou indica então aos condutores um local de paragem ou estacionamento para cargas ou descargas. Os locais, os parques ou as zonas de estacionamento podem, mediante marca rodoviária, ter ainda definidos os lugares de estacionamento. Neste caso, estacionamento perpendicular, podia ser paralelo, okay? É meramente um exemplo. Tá? Vou-vos mostrar aqui também algumas destas situações na prática, na realidade, e a sua forma como realmente é utilizada. Tá bem? Aqui, junto à rodoviária do Lis, em Leiria, nós temos então realmente aqui uma linha, lá está, uma linha descontínua de cor amarela, colocada junto ao limite direito da faixa de rodagem, que reforço, indica ao condutor estacionamento proibido. Eu posso parar, ok? Mas só para deixar entrar ou sair um passageiro, ou para breves operações de carga ou descarga. Okay? Aqui os lugares de estacionamento são também demarcados por marcas rodoviárias. Aqui reparem que nós temos um lugar reservado para condutores portadores do dístico de deficiente, com o respectivo símbolo inscrito no pavimento. Okay? Se avançarmos mais um bocadinho, deparamos aqui com os locais de paragem ou estacionamento, mas só para cargas ou descargas. E aqui mais à frente temos um local de estacionamento proibido. Posso parar com uma linha zigue-zague, não é? Posso parar, mas não posso estacionar. Ok? Tá? Só alguns exemplos deste tipo de marcas rodoviárias. Okay? Voltando aqui à nossa sala virtual, para continuarmos aqui com as nossas marcas rodoviárias. Vamos para as marcas orientadoras. Tá? No que se refere às marcas orientadoras, nós temos dois tipos de setas. Setas de seleção de via e setas de desvio. Okay? Começando aqui pelas setas de seleção de via, como o próprio nome indica, as setas de seleção de via selecionam uma via por uma determinada direção. Okay? Portanto, o condutor que se depara com uma destas setas na sua via de trânsito terá que seguir a indicação dada pelas mesmas. Okay? Vamos para um exemplo, porque mais uma vez, em contexto real, consegue ter uma perspectiva diferente. Neste caso, neste exemplo, nós temos 4 vias de trânsito. Okay? De acordo com as setas de seleção, se o condutor pretender mudar a direção à direita, ele terá que se posicionar na via mais à direita. Portanto, um condutor que esteja posicionado na via mais à direita terá que obrigatoriamente mudar a direção à direita. Okay? Neste caso ele é obrigado a isso porquê? Porque a linha que divide as duas vias já é uma linha contínua, portanto já não consegue mudar de via, portanto ao estar posicionado na via mais à direita ele é obrigado efetivamente a mudar a direção à direita, porque essa é a indicação dada pela seta de seleção. Já no nosso caso, se eu pretender seguir em frente, basta manter na via em que circulo, porque de acordo com a seta de seleção é a via que se destina para os condutores que pretendam seguir em frente. Se pretender mudar a direção à esquerda, isso ainda é possível, uma vez que a linha que delimita estas duas vias ainda é descontínua e, portanto, eu ainda posso mudar para a via da esquerda. Okay? Portanto, eu posso perfeitamente então mudar para a via da esquerda. Neste caso, se vocês repararem, o condutor dispõe então de duas vias, não é? Que lhes permite então mudar de direção à esquerda. Okay? Setas de seleção de via selecionam então uma via por uma determinada direção. Okay? Ainda aqui em relação às setas de seleção de via, e com a entrada em vigor do novo Regulamento de Sinais de Trânsito, foi introduzida uma nova marca de seleção de via, esta, ok? Tá? Que pode ser usada, por exemplo, nas rotundas,
nas praças e que se destina a indicar aos condutores que o trânsito se faz em sentido giratório, não é? Portanto, e que terá que circular em torno, digamos assim, desta placa central, desta ilha, desta praça. Ok? Tá? Okay? Habitualmente locais de reduzidas dimensões. Okay? Setas de seleção. Em relação às setas de desvio, nós temos dois tipos de setas de desvio. Estas, que já falávamos ainda há pouco, e que acompanham habitualmente as setas nas linhas descontínuas de aviso, okay? Tá? E que já tínhamos falado ainda há pouco, mas que vos posso mostrar novamente. Okay? Portanto, deixem ver se eu encontro. Ok, cá estão elas. Tá? Portanto, lá está a linha descontínua de aviso, acompanhada por setas de desvio e que reforço indicam ao condutor se devem desviar para a via mais à direita, aos condutores que estão a ultrapassar, e que se devem então desviar para a via mais à direita, porque a linha que até então era descontínua vai passar a ser uma linha contínua. Okay? O outro tipo de setas de desvio que existe são as setas que nós podemos encontrar, por exemplo, numa supressão de via de trânsito. Quando uma via de trânsito vai terminar, é muito frequente nós encontrarmos estas setas de desvio, indicar ao condutor que se deve desviar para a via da esquerda. Okay? Portanto, setas de desvio, habitualmente colocadas então numa supressão de via de trânsito, indica ao condutor que se deve desviar para a via de esquerda. Chama a atenção que este condutor terá que ceder a passagem aos condutores que circulam na via em que vai mudar. Ok? Tá? Depois temos ainda esta marca rodoviária, que se designa por raia oblíqua. Okay? Portanto, as raias oblíquas habitualmente delimitadas por linhas contínuas, okay? O que impede o condutor de pisar ou transpor, definem ou delimitam uma zona interdita a veículos. Ora, como eu não posso pisar nem transpor, eu não posso circular sobre estas raias oblíquas e muito menos parar ou estacionar. Se o fizer, estou claramente a cometer uma infração. Existem, em situações muito pontuais, algumas marcas, algumas raias oblíquas que têm um pequeno descontínuo para permitir então ao condutor mudanças de direção. Mas só nessas circunstâncias, está bem? Portanto, raia oblíqua. Okay? Portanto, raias oblíquas, neste caso limitada por uma linha contínua. Okay? Ok. Marca de zona facilmente congestionável. Okay? Vou-vos mostrar aqui um exemplo de uma destas zonas. Portanto, indica esta marca serve então para delimitar um cruzamento entre um trocamento facilmente congestionável. Vou-vos trazer aqui um exemplo real, porque é mais fácil, lá está, vocês perceberem. Estamos aqui no cruzamento dos Capuchos. Para quem conhece a cidade de Leiria, ali à frente nós temos o cruzamento dos Passos Conselho, junto à Câmara Municipal. E o que acontece? Por vezes, em determinados períodos do dia, em horas de ponta, de manhã ou ao final da tarde, é muito comum formar-se fila de trânsito nesta zona. Okay? E então, com o objetivo de reforçar aos condutores uma regra já existente, porque eu reforço, mesmo que não exista esta marca, o condutor deve ter esse cuidado, porque há esta regra que define esse cuidado. Na prática, há uma regra que define que sempre que devido à intensidade de trânsito seja previsível que irei ficar imobilizado no centro de um cruzamento ou de um entroncamento, eu devo parar antes de entrar nessa mesma interseção. Ora, esta marca de cruzamento e entroncamento facilmente congestionável apenas vem reforçar a existência dessa regra. Portanto, sempre que devido à intensidade de trânsito seja realmente previsível que irei ficar imobilizado no centro desta marca ou na zona delimitada por esta marca, então o condutor deve parar antes da área por ela delimitada. O objetivo aqui é permitir que realmente os outros condutores que pretendam seguir outras direções possam efetivamente circular e de alguma forma garantir uma maior fluidez do próprio trânsito. Ok? Voltando então aqui às nossas marcas rodoviárias. Temos aqui as marcas de posição. As marcas de posição, na prática, servem para delimitar ou tornar mais visível a presença de obstáculos ou pontos de divergência, lances de passeios, por exemplo, postes que possam eventualmente existir. Tá bem? Portanto, marcas de posição. Okay? Linhas guias. Em relação à linha guia,
de reforçar que a linha guia, ou seja, não é correto dizer que uma linha guia é uma linha contínua, não é efetivamente a expressão mais correta, está bem? Porque efetivamente não é, tem prescrições completamente diferentes. A linha guia ela serve para delimitar a faixa de rodagem, portanto, são colocadas nos limites da faixa de rodagem. Este é o principal objetivo da linha guia, portanto, delimitar a faixa de rodagem, bem como orientar, guiar o condutor, nomeadamente durante a noite, quando existe fraca luminosidade e por vezes é difícil nós conseguirmos adotar um posicionamento correto na via. A linha guia ajuda-nos realmente a definir um melhor posicionamento na via. Perante condições atmosféricas adversas, com chuva intensa, nevoeiro, que restringem muito a nossa visibilidade, a linha guia aqui ajuda-nos realmente a guiar e orientar e adotar uma posição na via mais correta, está bem? Ou então à noite, quando, por exemplo, um condutor que circula em sentido contrário, indevidamente com os máximos ligados, de modo a causar encadeamento, o condutor deve desviar o seu olhar orientando-se pela linha guia, tá? Daí o nome, guia, ok? Portanto, reforço, linha guia, serve então para delimitar a faixa de rodagem, serve também para guiar, orientar o condutor, nomeadamente perante situações de fraca luminosidade, à noite, perante condições de má visibilidade, por exemplo, perante condições atmosféricas adversas, chuva intensa, nevoeiro, okay? Ou até mesmo quando o condutor circula em sentido contrário, com os máximos ligados, de modo a causar encadeamento. O condutor deve então desviar o seu olhar para a direita, olhando para a linha guia, e adotar um posicionamento na via que lhe permita o cruzamento entre veículos com maior segurança. Okay? Posso ou não posso pisar a linha guia? Bem, do modo em geral, eu não devo pisar a linha guia, obviamente, não é? Ok? Até porque eu não posso circular na berma. Agora, é efetivamente permitido pisar ou transpor a linha guia em caso de necessidade, para, por exemplo, aceder a parques de estacionamento, zonas de estacionamento, caminhos particulares, garagens, ou até mesmo para parar ou estacionar na berma. Se eu, neste caso, pretender parar ou estacionar na berma, eu posso perfeitamente pisar ou transpor a linha guia para esse efeito. Okay? Portanto, não há aqui uma proibição nesse sentido. Porque eu reforço, a linha guia não é uma linha contínua. Está bem? Okay? Em alguns locais, como é o caso das autoestradas, por exemplo, estas linhas guias assumem um pequeno relevo, ok? Nós aqui até conseguimos ter essa percepção, assumem um pequeno relevo, passando a ser uma banda sonora, para que em caso de sonolência, não é? Caso o condutor adormeça, por exemplo, ele vai emitir uma vibração, um ruído, para despertar o condutor, ok? Para despertar então o condutor, tá? Portanto, linhas guias que delimitam a faixa de rodagem. Okay? Continuando aqui com as nossas marcas. Ok, bandas cromáticas. As bandas cromáticas, normalmente um bocadinho sobrelevadas, colocadas em sucessão múltipla, ok? Têm como principal objetivo obrigar o condutor a reduzir a velocidade. E este é o principal objetivo das bandas cromáticas. É obrigar o condutor a reduzir a velocidade. Okay? Habitualmente colocadas junto a passagens para peões, ou na abordagem, as passagens para peões, a abordagem, a curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, em que se pretende que o condutor realmente o faça com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Tá? Portanto, bandas cromáticas que têm como principal objetivo obrigar então o condutor a reduzir a velocidade em determinados locais, habitualmente colocados em sequência. Okay? Depois temos ainda aqui as marcas de segurança. As marcas de segurança são muito comuns nas autoestradas, que são habitualmente vias em que podemos circular a velocidades mais elevadas, destinadas ao trânsito mais rápido, e que têm como objetivo definir uma distância mínima em relação ao veículo da frente. Habitualmente duas marcas. Okay? Habitualmente os condutores devem manter duas marcas, uma distância com pelo menos duas marcas em relação ao veículo da frente. Não será correto dizer distância de segurança. Elas não definem a distância de segurança, até porque a distância de segurança depende de diversos fatores e terá que ser sempre determinada pelo condutor em função da velocidade a que circula, das condições da via, do veículo, das condições atmosféricas. O que as marcas indicam é a distância mínima de segurança. Okay? Reforço, habitualmente o condutor deve então manter duas marcas de segurança visíveis em relação ao veículo da frente. Okay?
Podem ainda ser inscritos no pavimento a designação das localidades de forma a selecionar uma via por uma determinada direção. Neste caso, neste exemplo, nós temos aqui a designação de Louros inscrita no pavimento, que se destina a facilitar e a selecionar, digamos assim, uma via para uma determinada direção ou determinada via de trânsito. Okay? Ainda aqui em relação às marcas rodoviárias, temos então os nossos marcadores. Os nossos marcadores, na prática, são pequenos refletores que são colocados junto às marcas rodoviárias, normalmente em vias com pouca iluminação, e que refletem a luz do nosso próprio veículo, com o objetivo de tornar mais visível a presença e existência destas marcas rodoviárias. Okay? Então, temos então aqui os nossos marcadores, que são então pequenos refletores que se destinam então a tornar mais visível a presença das marcas rodoviárias quando a luz do nosso veículo incide sobre este marcador. Okay? Depois temos ainda os delineadores. Os delineadores são colocados no limite da faixa de rodagem e que permitem ao condutor definir ou tornar mais definido os limites da faixa de rodagem. Sendo que do lado esquerdo esse delineador vai assumir a cor âmbar, tem um pequeno refletor de cor âmbar. Do lado direito temos um pequeno refletor de cor branco lunar. Quando se trata de uma via sentido único, do lado esquerdo nós encontramos também dois refletorzinhos de cor branco lunar. Ok? Tá? Em relação às marcas rodoviárias, penso que esteja tudo. Ok? Só colocar aqui esta situação. Em relação às marcas rodoviárias, penso que esteja tudo. Espero ter-vos ajudado nesta temática das marcas rodoviárias. Continuem o vosso estudo, façam muitos testes e até breve. Okay?